outro time de massa, agora falar do empate em 0-0 entre Corinthians e Fortaleza. Um jogo bem mais ou menos também, bem meio a boca, mas com destaque para os goleiros, né? O Carlos Miguel, que ainda está no lugar do Cássio, e o João Ricardo pelo Fortaleza deram espetáculos à parte, perdão, pelo português errado, porque tiveram muitos ataques nesse jogo, mas ficou no 0-0 graças aos goleiros. Falando em goleiro, Nicolás, o Cássio está no banco, está sofrendo horrores, talvez psicologicamente falando, né? Não vinha tendo bons jogos nesse ano, não se sabe por quê, mas acabou indo para o banco para dar, né, para pensar aí no que está fazendo de merda, e aí quem sabe um dia você volta. Até porque o Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians, e deixo aqui a minha opinião de que é o maior goleiro da história do Corinthians, à frente de Leão, de Ronaldo e todos os outros. Mas eu vou deixar para o corintiano falar. E aí, Nicolás, Cássio tem chance de voltar para a titularidade? Cara, eu acho que tem. É aquela história. Ele é um goleiro experiente. Concordo plenamente com você. Para mim, ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Da minha geração, principalmente. Desde quando ele assumiu a titularidade ali em 2012, e assumiu a titularidade ali meio que... Claro que ele tem méritos, mas caiu no colo dele, de certa forma, né? Porque o Júlio César, na época, não estava bem. Ele assumiu e de lá nunca mais saiu. Oscilou, chegou aí para o banco uma época com o Tite também, voltou para o banco, mas voltou logo. Que o Cássio não está bem é inegável. Isso é fato. Não é de hoje. Já tem algum tempo. Mas eu acho que foi legal o que o Antônio Oliveira fez nesse momento para preservar o ser humano. E um ídolo, cara. O Cássio é um ídolo. É um ídolo da torcida, é um ídolo de vários torcedores, de várias crianças também que estão acompanhando, estão começando a acompanhar futebol agora. E quando você vê um cara que não tá bem, aquela entrevista que ele dá depois do jogo contra o Argentino Júnior há 2 semanas atrás, é de cortar o coração, cara. É de cortar o coração. Sim. Mas o cara é profissional, então... Tudo bem, mas o cara é ser humano, gente. E a culpa de tudo que tá acontecendo no Corinthians não pode cair só sobre ele. Não é só ele o culpado de tudo isso. Ele tem sua parcela de culpa, ele nunca se eximiu da responsabilidade, sempre colocou a cara para bater, mas não dá para colocar tudo nas costas dele. Eu acho que foi bom dar esse tempo para o Cássio. Agora, o Carlos Miguel tá muito bem. Então, dá para ele voltar? Respondendo a tua pergunta, dá para ele voltar? Dá. Eu acho que ele tem plenas condições de voltar à titularidade do gol do corintiano, do gol corintiano, mas como é que tira o Carlos Miguel agora? Jogando bem pra caramba. Imagina a pressão que tá recebendo esse moleque agora também. Exatamente, né? O Carlos Miguel tá agarrando horrores no gol corintiano. Lembrando que o Cássio, para goleiro, ele ainda é jovem, né? Tem 36 anos. Né? Então, pode colocar aí mais uns 4, 5 anos jogando num alto nível, né? O Fábio tem 43, pô. Exato, né? O Rogério Ceni também parou com mais de 40 anos. Então, assim, tem lenha para queimar ainda o Cássio. Ô, Gabriel, já que eu já tô querendo pegar seu lugar mesmo, eu vou fazer mais uma pergunta pro Nico, tá? Cara, meu tapete. Cadê os advogados do Fluminense quando se precisa de um? Cara, não, na verdade é o seguinte, cara, porque a gente fala, acho que o Carlos Miguel é um grande goleiro, ele vem demonstrando isso, como o Nicolas falou, vai ser difícil de tirá-lo. O Cássio, ele é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sem dúvida. Mas, cara, hoje aqui em Minas, saiu uma notícia no Donos da Bola, pelo Everton Guimarães, de que o Cruzeiro, que acabou de ser vendido do Ronaldo, foi comprado pelo Pedrinho dos Supermercados BH, de que o Cruzeiro estaria fazendo uma sondagem ao Cássio. O Cruzeiro passando por alguns problemas com o goleiro, teve essa troca com o Grêmio ali, mandando o Rafael Cabral para o Grêmio e o Gabriel Grando chegando, mas ainda sem muita convicção. E saiu essa informação de que o Cruzeiro estaria sondando, óbvio, nada de proposta ainda, eu particularmente acho muito difícil de acontecer, mas eu queria ouvir de um corintiano de fato, se de fato o Carlos Miguel se mantém como titular,
como seria a possibilidade de ver o Cássio em um outro time do futebol brasileiro, cara? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Tem 2 pontos aí. Primeiro, na questão do Cássio, né? Eu acho que para ele, nesse momento, assim, se eu sou agente do Cássio, na minha humilde opinião, quem sou eu para querer dar pitaco no que o Cássio deve ou não fazer? Mas se eu sou um cara que cuida da carreira dele, eu chego nele e falo para ele, cara, eu acho que é legal você sair. Porque a história que ele construiu no Corinthians tá feita. Isso aí ninguém apaga. O maior goleiro da história do Corinthians, superou Ronaldo Giovanelli no número de jogos. Tá escrita a história dele. Mais de 12 anos, praticamente, 12 anos, né? À frente do Corinthians. Agora, como torcedor, sinceramente, eu talvez ficaria um pouco frustrado, mas eu acho que a gente tem que entender também o lado dele, cara. Ele nunca foi um cara que menosprezou o Corinthians, nunca foi muito pelo contrário, sempre quando pôde ele deu a vida. Ele deu a vida. Esse cara deu praticamente um Mundial pra gente em 2012. Deu uma Libertadores em 2012, ajudou ali no final da Libertadores, entendeu? Junto com o Sheik e tudo. Então acho que o Cássio, para ele não seria legal ele continuar nesse momento, a não ser que as coisas mudem no clube, tudo pode acontecer, claro. O futebol ele é muito cíclico, né? Mas muda muito. Mas eu acho que pro Cássio seria interessante ele ir pro Cruzeiro, respirar novos ares, tentar se firmar de novo como um jogador. E aí, claro que se ele for pro Cruzeiro vai ter a pressão do cara chegar lá como o cara que foi campeão do mundo, passou mais de 12 anos à frente do gol de um clube, como aconteceu com o Fábio quando saiu do Cruzeiro e foi pro Fluminense. Isso é normal. Eu acho que valeria a pena pro Cássio. Agora, eu como torcedor, eu ia ficar um pouco frustrado, sim. Cara, entendo, assim, só para deixar claro, essa notícia saiu aqui no Donos da Bola em Minas hoje. Eu, como cruzeirense, particularmente, não acredito que isso vá acontecer, tá? Eu também não. Sabe que especulação, esse período de agora é sempre grande até fechar a janela no meio do ano, e principalmente o Cruzeiro vai ter muitas especulações por conta da compra por um novo dono. Mas legal, cara, porque é muito parecido com o que o Cruzeiro passou com a saída do Fábio, tá? Por isso que eu quis perguntar também. É isso, o Cruzeiro em 2021, quando o Fábio sai ali, quando o Cruzeiro vira SAF, eu imagino que pro torcedor do Cruzeiro deve ter doído, entendeu? Dói até hoje. O Fábio, cara. Mas ele caiu com o time. Pô, não importa. Esse cara teve aonde. Ele ficou no clube onde ninguém queria ficar, ele ficou. E dava cara lá pra bater. Ver ele no Fluminense dói até hoje, meu amigo. Eu sei. Mas é legal o respeito que a torcida tem por ele, cara. Com certeza. Isso é bacana. Isso é bacana. Boa.